Gente, então vamos começar. Boa tarde para todo mundo. Espero que estejam todos bem. Então hoje, vida nova, vamos começar um assunto novo. Vamos falar sobre hidrostática, que é a parte que mexe com fluidos, né? Então, a gente estuda fluidos em repouso. Então, o que são fluidos? Não é só água, não. São tanto os líquidos quanto os gases também são fluidos. E aí eles escoem, né, com grande facilidade. E aí, o legal dele é que ele assume o formato do seu recipiente. Então, se eu pego um pote redondo e coloco água, o formato daquele fluido da água vai ser o formato do pote. Se eu mudo de pote, ele muda. Da mesma forma com os gases. Então, tipo assim, se eu tenho um vidro pequenininho com perfume, e aí eu destampo esse perfume numa sala toda fechada. Qualquer lugar da sala que você chegar, você vai sentir o cheirinho do perfume, ou seja, ele se expandiu e de um tamanho pequenininho, né, ele ocupou o tamanho da sala toda. Então ele muda a sua forma de acordo com o recipiente. Então esses são os fluidos, né? A gente estuda aqui os fluidos que a gente chama newtonianos, que eles obedecem algumas regras, assim. Existem fluidos não newtonianos e os vídeos deles são muito loucos, assim. Tipo assim, você faz uma piscina com eles, você consegue andar em cima do líquido, sabe? Assim, umas coisas super legais, assim. Mas eles são bem mais complexos para estudar, assim, a gente estuda só os newtonianos. Gente, pra gente conversar sobre hidrostática, eu queria fazer algumas perguntinhas para vocês. E aí eu quero que vocês me respondam no chat. Tudo bem se errar, tá? A gente vai conseguir responder todas elas ao final da aula, espero, né? Então vamos lá. Então primeiro, me ajuda aí. Qual pesa mais? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? E aí, me responde, gente, o que vocês acham? Continuo compartilhando a tela. Não. Não, né? Deixa eu compartilhar de novo. Mas então me fala, gente, qual que pesa mais? 1 quilo de chumbo ou 1 quilo de algodão? O que vocês acham? O Gui, só o volume que é diferente. Se vocês quiserem abrir o áudio, também pode. Os dois têm o mesmo peso. Muito bem. Então, deixa eu ir lá, né, pra mandar a pergunta. Então, é verdade. Os dois têm o mesmo peso, né? E a mesma massa, em quilos, né? Então, a diferença é o volume. Eu vou precisar do volume gigante para fazer 1 quilo de algodão, para juntar 1 quilo de algodão. E de chumbo pode ser pequenininho, né? Porque eles têm densidades diferentes. Agora vamos lá para outra. A balança, ela mede peso ou mede massa? Porque toda vez a gente fala, vou pesar na balança, meu peso é tanto. Então, a balança mede o quê? Ela mede peso, mas o peso a gente mede em quilos. Boa tarde, Carmen. E aí, o que vocês Então, acham? Isso, a balança mede massa. Então, o senso comum, Ilaia, que a gente fala, vou pesar na balança, tá errado, de acordo com a física. Então, a balança, ela mede a massa. E a massa é em quilos, tá bom? O peso na física é uma força, né? Força-peso. Então a balança ela não mede massa. Desculpa, não mede peso, né? Ela mede massa. Qual que é a diferença então entre peso e massa? Tá dando nó na cabeça. A diferença entre peso e massa. E aí, o que vocês acham? Não vale falar que um se pesa na balança.
Isso, Gui arrasou. Camila também. A diferença entre peso e massa. Então, a massa é uma propriedade da matéria. Então, assim, a massa é a quantidade de matéria que forma o objeto. Então, se eu tenho um celular, aí eu ponho ele na balança, ele vai me dar a quantidade de massa dele. Agora, se eu tirar um pedaço do celular e botar na balança de novo, ele vai me dar uma massa menor. Então, eu só vou conseguir medir massas diferentes se eu retirar um pedaço daquele objeto ou colocar um pedaço a mais. Ou, por exemplo, num saco de arroz, eu colocar mais arroz ou retirar mais arroz. Então, a massa é a quantidade de matéria dentro daquele objeto. E ele não vai mudar nunca. Assim, vai ser sempre aquela quantidade de massa, independente de onde você está com a balança, sabe? Agora, o peso, ele muda. Porque, como o pessoal falou, o peso tem a ver com a gravidade. Olha só que loucura. Então, o peso depende do planeta que você está. Porque se você estiver num planeta igual na Terra, que a gravidade é quase 10, seu peso é certo. Então, por exemplo, finge que eu peso 60 quilos. Quer dizer, minha massa é 60 quilos. Aí, eu vou calcular o meu peso. Aí eu vou multiplicar pela gravidade. Vamos supor que a gravidade é 10. Então, que ela na verdade é 9,8. Aí fica 60 vezes 10, vai dar 600 newtons, que é a unidade de peso. Então, eu peso na Terra 600 newtons. E a minha massa é 60 quilos. Mas aí, se eu for para outro planeta, ou para a Lua, ou outro lugar que tem uma gravidade diferente, eu vou ter que pegar esses 60 quilos, que é a minha massa, e multiplicar pela gravidade de lá. Se lá tiver uma gravidade maior, aí a minha massa, meu peso vai ficar maior em newtons. Se a gravidade for menor, aí o meu peso vai ficar menor. Então depende. A gravidade vai depender da quantidade de massa do planeta, do asteroide, tal, do que for. Então, por exemplo, a Lua é um satélite e ela tem uma gravidade menor, porque ela tem uma massa menor. Mas, por exemplo, Urânio, qual que é aquele grandão? Me deu branco. Eu acho que é. Não, esqueci. Que tem um desenho lindo. Esqueci o nome. Bom, e aí, se ele tem uma massa bem maior, aí a gravidade dele é bem maior. Então, a sensação de você estar pesado ou mais leve é diferente. Deixa eu ver aqui. Se eu usar uma balança na Lua, então seria diferente? Então, a balança vai medir a massa. A massa vai ser igual, ela não vai mudar em nenhum lugar. Sabe? Ela vai te dar em quilos, sempre o mesmo valor. Tá, Camila? Então, a balança não vai mudar em nenhum lugar. A não ser, acho que uma balança dentro de uma piscina, que aí tem o empuxo, sabe? Que aí acho que muda um pouquinho. Mas, mudando só de planeta, de local, assim, com gravidade diferente, não muda. Ok? Vou explicar isso com calma, Gui. Peroni é igual muito gostoso. Ah, não, gente. Vê se eu aguento essa pessoa. Metido. Então, peso determinado pela massa e gravidade. Muito metida essa pessoa que agora faz exercício físico. Vamos lá. Na quarta pergunta. O seu peso é diferente se medido na Terra ou na Lua? Então, o peso vai mudar, gente? O que vocês acham? E lá eu lembro da fórmula. O peso vai ser diferente na Terra ou na Lua? Sim. Então, isso mesmo. O peso vai ser diferente porque depende da gravidade. Se a gravidade ela fosse igual, ia ser igual. Mas como não é, vai ser diferente. Isso mesmo. Beleza. Dá um nó na cabeça essas coisas, né? Bom, a sua massa é diferente se medido na Terra ou na Lua? Eu respondi tudo. Sou lerda. Não, a massa não vai mudar. Foi a pergunta da Ilaia, né? Deixa eu ver. A Camila, desculpa, com K. Isso.
Então, Camila, a massa, ela vai ser sempre a mesma, porque ela depende da quantidade de matéria, sabe? Então, se eu pesar, né, 1 quilo de arroz em qualquer lugar, a balança vai dar 1 quilo sempre. A não ser que eu tire um tiquinho de arroz ou coloque um tiquinho de arroz. A massa, que é o que dá na balança, não vai mudar, tá bom? Ela é a quantidade de matéria. Se eu não tirei a matéria, ela nunca vai mudar, tá bom? Em nenhum lugar. O que muda é o peso, que a gente usa a gravidade para calcular, tá? E por último, no espaço sem gravidade próxima, ou seja, você está solto no espaço sem nenhum planeta, nada perto. Então não tem gravidade, né? Porque para ter gravidade você precisa de ter uma massa e a quantidade de massa me dá a gravidade, né? Então se não tem nada perto de você, qual que é a medida do seu peso em uma balança? Do seu peso? 0. Isso mesmo. Então, para eu calcular, né? Aí eu posso medir a massa. Aí eu vou lá, meço 60 quilos. Ok, para calcular o peso vai ser essa massa, 60 vezes a gravidade. Se a gravidade é 0, vai ser 0. Então, fora de gravidade, um lugar que não tem gravidade, não tem nada, tá? Aí eu coloquei as respostinhas aqui, só para quando vocês forem estudar, vocês lembrarem das respostinhas, tá? E não ficar confuso. Aqui tem 2 links de vídeo, que é muito bonitinho esse vídeo. É tipo assim, uns menos de 10 minutinhos cada um. É de um canal que chama Quer Que Desenhe. Que aí ele fala só sobre essas coisas, sobre o algodão e o chumbo, sobre uma balança na lua, sobre como calcular o peso em cada um dos planetas. Essas coisas, assim, essas duvidazinhas, só para dar uma desembolada na nossa cabeça aqui. Ai, que bom que ela entendeu. Mulheres inteligentes, né, Ilaia? Beleza, ó. Então agora eu vou continuar, vou sair aqui do chat e aí qualquer dúvida vocês me falam no áudio, tá bom? Então vamos lá começar. Então, densidade. Olha que legal esse GIF. Você põe uma porquinha, ele vai pro fundo. Você põe uma uva, ele fica na metade. E essa outra coisa que ele põe, eu não sei o que é. Acho que é uma tampa. Ele fica em cima e ele ainda põe um trem boiando. Então, e eu vi um vídeo super legal para fazer essa diferença de cores. Sabe como que faz? Você coloca os líquidos, tipo água, e aí você coloca uma colher de açúcar, outro você coloca 2 colheres de açúcar, ou você coloca 3, e cada um você colore de uma cor. E aí eles ficam, aí você vai colocando no copo bem lentamente, tipo com uma seringa, e aí você consegue essa separação. Super legal, né? Tinha um óleo, de onde que era? Tipo Avon, assim, Natura, que ele chamava óleo trifásico para você usar no banho, que são as cores direitinho também. Então, o que acontece? Por que esses fluidos um ficam embaixo, um em cima, no meio? Porque eles têm densidade diferente, né? E aí esses objetos que ele está colocando, ele tem a mesma densidade daquele fluido que ele está dentro, sabe? Então a uva ela não desce mais porque ela está com a mesma densidade do fluido azul. Assim. Então o que é densidade? A densidade é a relação entre volume e a massa. Então a massa, né, é a quantidade de matéria e o volume que ele ocupa. Então, igual eu falei, 1 quilo de algodão ocupa um volume enorme, assim. Eu tenho que pegar um travesseiro desse tamanho para colocar 1 quilo de algodão, por exemplo. Ele tem um volume grande. Mas o chumbo, ele pode ter 1 quilo também. Os dois pesados igualzinho na balança. Mas o chumbo, o volume dele vai ser tipo um potinho desse tamanho. Então, o volume dele é menor. Então, o volume, a gente consegue calcular, né? Se for, sei lá, um quadrado. Base vezes altura e... Me ajuda aí. Base, altura, largura. Isso. Você calcula o volume, tipo, em metros cúbicos, por exemplo, se for em metros. E a densidade tem a ver com isso. Então, por exemplo, eu pego uma bucha de pia, de lavar louça, por exemplo. Ela tem um volume, beleza. E aí eu coloco ela na balança, ela tem uma massa.
se eu pego ela e amasso, o volume dela mudou, né? O volume dela ficou bem menor. Mas se eu pegar ela amassada e pesar, a massa continua igual, porque eu não retirei pedaço dela. Mas o que mudou além do volume? A densidade, que é essa relação entre massa e volume, ou seja, ela ficou mais densa, entendeu? Que é mais comprimida. Então, uma coisa que tem maior densidade significa que a matéria que forma ela está bem juntinha. E uma coisa que tem menos densidade, está mais separadinha. É isso. Então, tipo assim, o gás, o estado gasoso, as moléculas ficam separadas. Então, ele tem uma densidade menor. Agora, no líquido ou no sólido ainda mais, as moléculas ficam mais juntinhas, então elas são mais densas. Então, isso que é a diferença de densidade. A gente usa densidade, às vezes, com a letra D de densidade, mas muitas vezes com a letra Rho, que é essa letra aqui, ó, grega. Que ela é tipo um P, só que ela é meio bordadinha, assim. E no sistema internacional, é quilograma por metro cúbico, que é a unidade de densidade. Então, que é massa em quilos sobre volume, que é em metro cúbico, né? Então, aqui está a forma, densidade é massa sobre volume, ok? Anota aí pra gente. Densidade. Aí eu coloquei o D, mas também às vezes a gente usa o Rho. Então é só pra você mudar de fonte bibliográfica, você não estranhar o Rho da densidade. Gente, e aí tem outra unidade também, que é grama por centímetro cúbico. E aí, para mudar de quilograma por metro cúbico para grama por centímetro cúbico, eu multiplico por 1000. O contrário, eu divido por 1000, tá? Então, por exemplo, essas duas unidades vão caminhar juntas, né? Porque isso aqui é volume, né? Então, por exemplo, quilômetro cúbico, decímetro cúbico é volume e litro também é volume. Então, aqui eu tenho uma escala, a gente viu isso na primeira aula de revisão. Tem a aula gravadinha, se vocês quiserem, que é de mudança de unidade. Então, aqui embaixo eu tenho volume em litros, né? Então, aí se eu divido por 10, ou divido mais por 10. Então, assim, vai mudando, tipo, de mililitro para litro e tal. E também de decímetro cúbico. Então, essa parte do volume, que às vezes é metro cúbico, às vezes é centímetro cúbico, ela também pode ser por litro, por exemplo. Pode variar isso daí, tá bom? E aí a gente vai de 1000 em 1000 porque é cúbico, né? Então são 3 dimensões, aí são 3 zerinhos de cada vez. É por isso, tá bom? E aí de quilo para grama vai de 10 em 10. A gente viu isso lá na nossa primeira aula. Mas assim, o sistema internacional é esse aqui, só que algumas matérias, muito de térmica, assim, a gente vê, por exemplo, a densidade da água em gramas por centímetro cúbico, sabe? Aí você só precisa lembrar que é por 1000, assim, ou dividindo ou multiplicando para ir para quilo por metro cúbico. Só isso. Beleza. Então tá. Então a gente viu sobre a densidade. Então, alguma dúvida até aqui? Tranquilo? Beleza. E agora o último conceito, que é pressão, né? A gente sabe isso mentalmente, o que é se trabalhar num lugar que o seu chefe te pressiona. O que é a pressão quando a gente está trabalhando com hidrostática? Ela é o somatório das forças que a molécula realiza no interior de um recipiente. Então, por exemplo, eu tenho um pote cheio de gás, e aí embaixo eu aqueço esse gás. Quando ele aquece, ele vai ficando mais agitado, sabe? Se a gente conseguisse ver a molécula, quanto maior a sua temperatura, maior a sua agitação. E aí, o que vai acontecer? Essa molécula mais agitada, ela vai bater mais vezes nesse recipiente, né? na borda do recipiente, nas paredes do recipiente pelo lado de dentro. Então, ele vai fazendo uma força. Cada molécula faz uma força quando bate. Se eu somar todas essas forças, eu chamo isso de pressão. Então, o que é a pressão que esse gás está fazendo dentro desse recipiente? É a força que ele está pressionando, né? Se eu lacrar esse pote e aumentar a temperatura cada vez mais, uma hora pode ser que esse gás vai explodir, esse pote vai explodir, ou seja, ele não vai aguentar essa pressão, que é essa força grande nas paredes, né? Se ele for de vidro fininho, por exemplo.
e isso tem a ver, tá bom? Então, pressão é isso, é a força que as moléculas fazem na parede do recipiente, na parede interna, tá? E aí a fórmula da pressão é a força, que é a força de todas essas forças das moléculas, dividido pela área, que é a área interna desse recipiente, ok? No caso de um recipiente. E aí a pressão, a gente usa uma unidade que chama Pascal, que vai ser PA, a força em Newton sempre, e a área é a área da superfície em metros cúbicos, então, metro quadrado. Então, mesmo se for um pote pequeno, a gente vai ter que passar para metros. Então, o Pascal é 1 Newton por metro quadrado. Então, 1 Newton por metro quadrado, a gente dá um nome que chama Pascal. Mas tem outras unidades também, por exemplo, bar. Então, 1 bar é 10 a 5 pascais e 1 milibar é 100 pascal. Só para você ter uma ideia de como funciona essa pressão, tá bom? E aqui, olha que legal, a areia movediça. Essa pessoa afunda rápido, essa pessoa não. Por quê? Por causa da área. Então, a pressão não é a força sobre a área. Que força que está tendo aqui? A força-peso da pessoa, né? Então, a força peso da pessoa está dividida nessas áreas aqui, ó. Essa área e essa área, que é uma área pequena. Ou seja, eu tenho uma força grande, que o cara é gordinho, dividido por uma área pequena. Então, essa pressão vai ser alta, né? Vai ser uma pressão alta. Aqui, eu tenho o mesmo peso, mesma força-peso, só com uma área bem maior. Então, a pressão vai ser menor. Como que a gente lembra disso? Do tênis, né, gente? Então, uma pessoa pega um tênis e pisa no seu pé. Com um pé só. Vai doer? Ok. Agora, se essa pessoa troca de tênis e coloca um salto fino, e ao invés dela pisar com o salto inteiro, ela vai pisar só com aquela parte fininha do salto no seu pé. Vai doer muito mais. Todo mundo sabe disso. Por quê? É o mesmo peso, a pessoa não engordou nem emagreceu, por que ficou uma sensação de dor maior? Porque a pressão foi maior. Por quê? Porque é uma área pequena para aquele peso todo no salto alto. E quando ela está de tênis, a área é bem maior, né? Então divide aquilo ali. Tem um experimento que é uma cadeira de pregos, que é super legal. Você pega uma cadeira e coloca um monte de prego afiado assim para cima. E aí se você senta, você não dói nada. Por quê? Porque o seu peso foi dividido pela cabecinha de todos os preguinhos que estão ali. Tem a cama, né? Que você pode deitar também. E não dói nada. Agora, se você colocar um só ou dois, né? E sentar, vai doer. Porque vai ser o peso todo numa área bem pequena, né? Então, se a gente aumenta a área, a pressão diminui, tá? E a última coisa é pressão atmosférica. Então, que também é pressão. Então, essa pressão atmosférica é a pressão exercida pela atmosfera terrestre mesmo. Aqui tem uma foto, olha só. Então, a gente está aqui, né? Aí tem várias camadas da atmosfera, tá vendo? E aqui a distância. Então, por exemplo, troposfera vai até 20 quilômetros. É onde os aviões passam, é onde tem a camada de ozônio e tal. Aí, cima é quando aquelas espaçonaves, né, vão onde tem a aurora boreal, que vai até, sei lá, 690 quilômetros, que é a termosfera. E depois, nos satélites e tal, tem a exosfera, que vai até 10 mil quilômetros. Então, isso tudo, então tem a Terra aqui, até 10 mil quilômetros, eu tenho atmosfera. O que é essa atmosfera? É o ar que está preso, o ar, né, esses gases que estão presos pela gravidade terrestre. Então, a gravidade da Terra consegue fazer com que alguns gases fiquem presos a ela. Isso é a nossa atmosfera. E aí, essa atmosfera, ela tem um peso, sabe? Esses gases todos pesando na nossa cabeça. Então, pensa aqui, em cima da minha cabeça, tem uma camada enorme de ar, sabe? E ele pesa na minha cabeça. Então, quanto que ele pesa? Ele pesa uma pressão atmosférica, um ATM. Então, uma atmosfera, né? Se eu estiver no nível do mar. Então, vamos pensar. São Paulo. São Paulo está a 750 metros de altitude, então ela está mais altinha. Então, ela tem isso tudo aqui de coluna de ar, uma coluna de ar pequena. Agora, Santos, que é praia, está aqui no nível do mar. Ela tem isso 750 metros de altitude, mais
o restante até o final. Então ela tem uma maior coluna de ar. Então significa que em Santos a pressão atmosférica é maior. E em São Paulo a pressão atmosférica é menor. Então significa, se eu tiver uma panela no fogo colocando água para ferver, essas moléculas que estavam líquidas, elas vão quebrando, né, as ligações e se tornando gasosas. Mas se tem uma pressão atmosférica pressionando elas bem maior, tipo em Santos, ela vai ter mais dificuldade para virar gás. Então, a temperatura de ebulição em São Paulo e em Santos é diferente. Então, em Santos eu vou precisar de uma temperatura mais alta para conseguir fazer a água ferver. Em Santos não, em São Paulo não, porque tem uma pressão atmosférica menor, então eu consigo fazer com que essa água ferva numa temperatura diferente. Olha que legal. Então tá, ao nível do mar, a pressão atmosférica, PA, vale 1 atm, é 1 atmosfera, ok? E 1 atm vale isso aqui, ó, de Pascal, que arredondando vai ficar 1 vezes 10 a 5 Pascal. Então 1 vezes 10 a 5 Pascal é 1 atm. E aí, por isso que o avião precisa ser pressurizado, né? Então, o avião, eles fecham todas as portas, fecham todas as janelas e precisa colocar uma pressão lá dentro, né? Porque o avião voa muito em cima, a pressão seria muito pequena pra gente, né? Não ia ser bom. E da mesma forma, quando você mergulha, a pressão é toda a pressão atmosférica, mais a pressão da água. E como a densidade da água é diferente, essa pressão fica mais forte ainda. Aí a gente sente dor nos ouvidos, sabe? Quando você vai fazer um mergulho, assim, sem equipamento, eu acho que até 8 metros que você pode mergulhar, sem ter nenhum curso. Depois não pode ir mais. Porque dói muito os ouvidos, é perigoso o tímpano explodir. Ok? Gente, pronto, era isso que eu queria falar com vocês. Densidade e pressão, ok? Aula que vem a gente vê um pouco mais dos teoremas da hidrostática. E aí, pra gente não perder o costume, eu separei uma reflexão para vocês sobre organização. Então, assim, às vezes, falo por mim, que sou estudante, a gente procrastina e nosso dia não rende e no final do dia a gente está exausto. Então, você fala assim, gente, estou muita falta de tempo. Não, você está com pouca organização. Então, a gente precisa se organizar nosso tempo melhor. Então, olha só. 5 dicas para organizar a sua vida. Planeje a semana. Então, gente, pega um papel que seja, escreve lá de segunda a domingo e vai escrevendo o que você quer fazer em cada coisa, cada dia. Então, por exemplo, eu tenho um dia, sexta-feira é o dia que eu gosto de aguar minhas plantas. Aí eu coloco lá aguar as plantas. Aí, 2, 3 vezes por semana eu faço almoço, eu escrevo lá fazer almoço. E aí, todas as tardes eu estudo doutorado, eu escrevo estudar doutorado. Então, assim, planeja a semana, tudo que você tem que fazer, sabe? É uma coisa boa durante a semana. Faça uma lista de metas semanais. Então, mesmo as coisas mais simples, coloca na sua lista. Faz uma lista, assim. Então, eu, geralmente, segunda-feira eu sento. Primeira coisa que eu faço uma lista. Olha, tipo assim, faço uma lista de tópicos. E aí, gente, quando você completa um tópico, é muito gratificante. Que você fica leve, você fala assim, gente, meu tempo rendeu, eu fiz uma tarefa. Por mais simples que seja, aguar as plantas. Você concluiu essa tarefa, você vê que seu dia está rendendo, é muito bom. Para cada dia, faça uma lista de tarefas e mantenha sempre a visão na semana inteira. E aí, assim, você vai ter tempo para você, sabe? Para fazer coisas que você quer. Fazendo assim, organizando a sua semana, você rende melhor nos estudos. Então, o que você vai fazer? O tempo que você colocou para estudar, você vai render muito. Você vai largar o celular e você vai estudar muito. Então, você vai render, entendeu? E aí, você vai estudar por menos tempo. Porque ao invés de você ficar enrolando amanhã, à tarde, à noite, você vai render, tipo, só de manhã ou só de noite e à tarde, né? E aí você vai ter, você vai estudar menos tempo, mas o tempo que você estudar vai valer, entendeu? E aí, se você estudar por menos tempo, você tem mais tempo livre, o que é ótimo, você descansa, relaxa e tal. E aí você não se sente tão cansado, que é uma coisa ótima. E outra, você não se estresse com a preocupação, porque, gente, uma coisa que me cansa muito é eu ficar preocupando, gente, eu não posso esquecer de fazer aquilo, eu não posso esquecer de fazer aquilo. Quando eu anoto, eu não penso mais naquilo, a minha preocupação acaba, porque tá na listinha, sabe? E
E aí você tem uma vida mais leve. Todo mundo quer ter uma vida mais leve. Então a organização faz muito falta. Sabe o que eu faço? Eu criei um grupo no WhatsApp, tipo assim, eu e meu marido. Aí eu tirei ele do grupo, ficou só eu no grupo. Então eu tenho o WhatsApp só comigo. E aí lá eu vou colocando as tarefas e vou deletando as tarefas. Também é uma coisa que me ajuda, além do papelzinho. Então é uma coisa que você pode fazer, porque o seu celular tá sempre com você. E é isso, tá bom? E aí se vocês precisarem de ajuda para organização, para fazer um horário de estudos também, estou à disposição, tá bom? Vamos tentar fazer semana que vem para vocês renderem melhor. Então é isso, gente. Um beijo pra vocês. Ótimo final de semana. E até semana que vem, se Deus quiser. Viu?